O Cruzeiro está numa situação difícil. Uma fase, a gente falou ontem também, da situação do Cruzeiro, né, André? Complicado. O Cruzeiro perdeu os 3 jogos do Campeonato Alagoano. O último jogo contra o Céu perdeu também. Estão vendo uma sequência muito ruim. Anunciou hoje 3 contratações. Um já estava treinando no clube, que é o André Rodrigues, o atacante. Inclusive é de Olho d'Água das Flores, né, Cláudio? Isso. Lá do Pedrão, parece o nome da comunidade dele. Ele já estava treinando, só que ele estava fazendo o tratamento de transição, que o André fez uma cirurgia no joelho. O Naldo também, o Enaldo, goleiro, também foi anunciado, e o João Vitor. 3 jogadores que inclusive já passaram pelo Cruzeiro e foram contratados para a sequência. A informação que eu busquei hoje sobre o Cruzeiro é de que a contratação de um goleiro foi por conta da contusão do Jefferson. O Jefferson se machucou contra o CSA e ainda não está recuperado. Então tinham apenas o Luiz Mack e o Gustavo. 2 jovens goleiros, inclusive o Naldo também é jovem, mas o Luiz Mack e o Gustavo que estava na copinha com o Cruzeiro. Então foram as 3 contratações, melhor dizendo, do Cruzeiro para esse restante aí do Campeonato Alagoano e da Copa Alagoas. E tem esse jogo contra o Penedense, que é crucial para a sequência do campeonato do Cruzeiro, que necessita vencer, precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. E quem vai falar com a gente é o comandante, o técnico do Cruzeiro, o Adriano Cabeça, que faz uma análise sobre a equipe do Penedense, o que ele espera, inclusive, dessa partida importante do Cruzeiro no próximo domingo. Como você mencionou, né, é uma final, né, uma decisão, né? Eu acho que nós chegamos no limite onde poderíamos errar, né? Então hoje a gente temos 4 jogos e a gente não pode errar, né? Então tem uma margem de erro que já foi feita, então agora é a gente procurar nesse jogo contra o Penedense buscar essa vitória até para sair dessa zona de rebaixamento e depois ver o que possa vir no futuro com a sequência de vitórias, a classificação. Mas esse jogo é o mais importante do ano para a equipe do Cruzeiro. É uma equipe que ela tem uma mescla, né? Tem alguns jogadores experientes como o Marco Antônio, né? E com alguns outros valores jovens, né? Tem o Wallace que jogou na nossa equipe, tem outro experiente do Palhinha também. Então é uma equipe mesclada, né? Tem uma base do ano passado, da segunda divisão, né? Então é uma equipe que tem muita qualidade, é uma equipe que tem uma transição rápida para o ataque. Então a gente vai estamos procurando durante a semana trabalhar esses pontos fortes deles e também estamos estudando os pontos negativos para que a gente possa explorar na partida de domingo. Muito bem, o técnico Adriano Cabeça falando sobre esse jogo contra o Penedense. Inclusive do lado de lá tem um técnico que conhece o Cruzeiro, né? Que é o Jaelson Macerino, conhece também o Adriano Cabeça. São 2 personagens do futebol alagoano que se conhecem e tem essa necessidade do Cruzeiro vencer. O Penedense, apesar de ter 2 pontos apenas, ele não vem fazendo jogos ruins. É porque não vem finalizando bem. Contra o CRB teve chance de vencer, não conseguiu. Na outra partida também criou algumas situações, não conseguiu ser eficiente, mas não vem jogando mal a equipe do Penedense. Então vai ser uma parada dura para o Cruzeiro, que vem muito, mas muito mal. O rendimento do Cruzeiro está muito abaixo daquilo que foi esperado e eu repito, com todo respeito aos jogadores que estão nesse elenco, em nível comparativo com o do ano passado, está muito, mas muito abaixo. Então, um problema para o Cruzeiro, problema para o Adriano Cabeça, que vai ter que vencer de forma obrigatória o Penedense domingo. É verdade. Viderlan Araújo, a equipe do Cruzeiro realmente aí tá a situação difícil, né? 3 jogos, 3 derrotas e a situação do Cruzeiro é essa que a gente traz, lógico. Falamos ontem também dos jogos difíceis que ele pegou pela frente agora, mas agora é tentar e se recuperar na competição, né, Viderlan? É um quadro muito delicado esse quadro do Cruzeiro, né, Tony? É um quadro que não evolui, a diretoria tem buscado alternativas para que o processo possa até ser mais competitivo quando se trata mesmo de disputa do Campeonato Alagoano, mas assim, é muito preocupante demais essa situação da equipe do Cruzeiro de Arapiraca para a sequência do Campeonato Estadual. Tanto é que a diretoria está indo ao mercado, está indo buscar jogadores que já passaram pelo clube, né, como o André Rodrigues aí voltando, como o Enaldo, goleiro, também voltando. Mas eu diria que isso ainda é pouco para aquilo que o Cruzeiro vai precisar para poder sair dessa situação. O André, acredito que foi o André que mencionou ontem, uma coisa que é muito verdade. O Cruzeiro é muito dependente do Aurélio. Sem o Aurélio, ou o Aurélio muito bem marcado, o Cruzeiro é um time muito limitado.
tem seus pontos fortes, defensivos sim, mas quando se fala de construção de jogadas e participação ofensiva, é uma equipe muito frágil. E o Adriano Rodrigues aceitou esse desafio porque entende que para a carreira dele também, esse tipo de dificuldade, caso ele alcance a permanência do Cruzeiro no Campeonato Alagoano, porque eu não posso tratar nesse momento com o quadro do Cruzeiro em classificação, em estar entre os 4. A realidade do Cruzeiro hoje é lutar pela permanência, como a realidade do Penedense, como a realidade do Coruripe também. Se o discurso for diferente desse, ainda é mais complicado ou arriscado dessas equipes ainda reagir na competição, porque o campeonato, como nós falávamos, é um campeonato curto. O time ainda não venceu na competição, só derrotas acumuladas na competição, então fica realmente muito complicado. Esse jogo para o Cruzeiro é um jogo que pode garantir, pelo menos para ele, por uma questão de necessidade, a sobrevivência, uma vitória sobre o Penedense, para poder manter a equipe na primeira divisão no próximo ano. Mas vejo que essa situação hoje do Cruzeiro é uma situação sim muito preocupante e me entristece, porque o Cruzeiro nas últimas temporadas mostrava ser uma equipe que tinha boas ideias e de uma estrutura muito boa. Mas aí é quando se tem aquela ideia de passadas largas, e isso me preocupa também. Um time, quando ele não tem uma preparação para poder subir degraus que são considerados degraus mais importantes, degraus de maior visibilidade, e não tem um pilar para poder garantir a sua sustentação, quando despenca de maneira absurda. E eu vou falar isso da situação da Série D do ano passado. Talvez não fosse o momento do Cruzeiro, que está numa nova página de sua história, não é o Cruzeiro antigo, ter assumido uma responsabilidade de uma Série D, que é uma competição que exige muito financeiramente. E o Cruzeiro é dependente de um aporte financeiro, principalmente do município. E quando se tem atrasos a respeito de repasses nessa situação, isso respinga na temporada seguinte, porque você fica meio que aquela ideia do cobertor pequeno. Puxa aqui nos pés, descobre a cabeça, se puxar na cabeça, descobre os pés, né? Então essa situação do Cruzeiro, para mim, eu diria que acaba sendo uma consequência de ter dado um salto muito grande, por direito, por méritos de participar de algumas competições, mas não ter ainda a solidez suficiente para poder fazer com que a parte econômica pudesse andar, né, no mesmo ritmo que a equipe estava conquistando resultados dentro de campo e participando, garantido de participar de grandes competições. E hoje está pagando um preço muito alto por isso. Dificilmente deve chegar jogadores com a capacidade para poder desequilibrar no campeonato. O que pode chegar hoje, como o próprio André Rodrigues, é para fazer o suficiente para deixar a equipe onde está, na primeira divisão do Campeonato Alagoano. Não vejo nada além disso. Não espero que o Cruzeiro decole no campeonato, sou muito sincero. Acho que vai ser um Cruzeiro que vai precisar realmente de muita sorte para poder, e competência também, né? Agregada a sorte, tem a competência para poder permanecer na elite no próximo ano. É verdade. Tony, Agora, em relação ao Cruzeiro ainda, me preocupa muito, porque assim, o Cruzeiro surge, e quando surge, dá, como disse o Viderlão, umas passadas muito largas. E assim, é interessante, a ascensão do Cruzeiro foi interessante, foi, chegar numa Série D, foi. Mas você analisando friamente, aí você começa a pensar, era momento ou não era do Cruzeiro de fato ir para uma Série D? Porque assim, para ele ter ido, ele desponta num cenário nacional de um ponto positivo. Mas em contrapartida tem a questão da estrutura física, que o Cruzeiro não tem, e sobretudo financeira principalmente. Mais a financeira do que a física, esse é um ponto. E aí o Cruzeiro sai da Série D, eu tenho quase que certeza que sai no vermelho, no déficit da Série D, para iniciar uma temporada de campeonato e uma temporada no estadual. Aí você começa a analisar, aí o Cruzeiro vive um dilema hoje, porque é dependente da prefeitura? Sim, é. Mas quanto é um repasse mensal? 50 mil era mensal, não é isso? 50 mil. 50 mil. Cara, com 50 mil você não faz futebol em lugar nenhum do mundo. Não dá pra fazer. Mas, cara, eu acho que o grande problema
que respingou para essa temporada foi porque não recebeu o restante e já estava no planejamento. Sim, eu sei, e assim, dificulta, mas vamos lá, suponhamos que o Cruzeiro tenha recebido tudo. Ele arcou com as despesas que ele contraiu. E aí tem uma nova temporada, são novas despesas. Então, você não pode viver exclusivamente com 50 mil. Não vivia com isso, você tem mais rendas. Renda eu falo, patrocinadores, né? Você tem. Mas será que consegue ter ao ponto de você montar uma equipe para permanecer numa série do Campeonato Alagoano? E aí o Cruzeiro está indo ao mercado da bola, tá? Anunciou 3 peças hoje. São jogadores qualificados, os 3. O Enaldo, o André Rodrigues e o outro lá que o Cruzeiro anunciou. O João Vitor. Mas será que são jogadores que resolvem o problema do Cruzeiro na situação que ele está? Não resolve. Só não resolve. Não resolve, é mais um. É só para complementar elenco, não resolve. Não é aquele cara, o André Rodrigues, tem a qualidade, mas não vai chegar para resolver. Tem outro ponto, ele vem de uma cirurgia de LCA. Exatamente. Aí você tem o Enaldo. Ele não tá na plenitude. Você tem o Enaldo. Você perde um grande goleiro, que é o Jefferson. Você tem outro bom goleiro, que é o Luiz Mar, que tem o Gustavo, que estava na copinha. Aí você perde o Jefferson, você vai buscar um. Pega uma balança, bota o Jefferson e bota o Enaldo. O Enaldo tem uma qualidade estupenda, muito boa. Mas o nível é abaixo. Por que abaixo? Porque o Jefferson é um goleiro mais experiente do elenco. E você traz um para substituir o Jefferson, mas você não traz um experiente. Você traz um menos experiente do que o cara. E muito menos experiente. Então, assim, não resolve. Eu diria até que menos experiente que o Luiz Mac. Do que o próprio Luiz Mac. Então, assim, são situações que não resolvem. Eu sei que a direção do Cruzeiro trabalha, faz de tudo para querer livrar o Cruzeiro de um rebaixamento. Vai ao mercado, contrata 3 peças. Mas é aquela coisa, a lei da oferta e da procura. Trouxe essas peças porque é o que o Cruzeiro tem para poder pagar essas peças. São peças que resolvem? Para mim, não. Não vai resolver o problema do Cruzeiro. Não resolve. Porque o que resolve é aquele cara que chega, joga e vai lá e define. Mas não resolve, sim. O Cruzeiro não é só isso, velho. Então, assim, infelizmente, o Cruzeiro não está esbarrando na qualidade dos jogadores. Porque a qualidade dos jogadores do Cruzeiro é de acordo com o que ele tem de money para gastar. Eu lembro uma vez, Roberval Davino, no CSA. E aí, eu não lembro quem era o gestor, se era Ricardo Coelho, se era o Gino César. E eu tava lá no CSA uma vez, eu era setorista, e aí começaram a montar um time, e nunca fugiu da minha cabeça isso. O CSA trouxe um volante por nome de Wilson, do Paysandu, esse cara. O Roberval Davino tinha trabalhado lá e indicou esse cara. E aí esse cara parecia um Robocop, todo duro, meu irmão, jogando no meio de campo. Volante todo duro, parecia que tava de gesso jogando. E aí a torcida pega no pé, o CSA perde um clássico, o CRB, a torcida vai na representação lá e pega no pé do Roberval. Não, um jogador tal assim, ele disse, cara, eu tenho 3 agendas. Uma de 2 a tanto, outra de 3 a não sei quanto, e a outra que é diferenciados. Eu mostrei a agenda. Disseram que só tinha capacidade de contratar dessa agenda minha aqui, do menor valor. Então ele é o jogador que corresponde a essa agenda. Não tenho culpa. Então assim, é o que... Pegando, trocando, é o que está acontecendo com o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro tem aquilo que ele tem condições. Consegue se livrar do rebaixamento? Eu gostaria que se livrasse do rebaixamento. Torço para que se livrasse. Para que ele se livre do rebaixamento. Mas eu acho muito pouco provável conseguir se livrar do rebaixamento. Inclusive, até ilustrando essa situação, e eu concordo com isso, o elenco montado foi de acordo com o nível financeiro do clube. Exatamente. Então não dá para cobrar que o clube ultrapasse esse teto que ele tem, financeiramente falando. Inclusive ontem em entrevista, o próprio Abel Ferreira do Palmeiras, e muita gente perguntando sobre o Abel, se iria contratar outro meia, um atacante, ele fez, o futebol está caro e qualidade é cara. Então a qualidade, o jogador de qualidade, você não vai encontrar um jogador de muita qualidade no alto nível pagando pouco. Qualquer profissional, inclusive. Você traz o centroavante que ganha 3 mil reais, um exemplo. 3 mil, eu acho que deve ser a faixa hoje lá. 3 mil. Aí você tem aqui o André, literalmente, 3 mil. E você tem o Tony que ganha 6, mas você só pode pagar 3. Quem tem mais qualidade? O André que tem 3 ou o Tony que ganha 6? E outro detalhe aqui, a sequência do Cruzeiro é muito complicada. CRB, na próxima rodada, depois do Penedense. Lá, né? Lá, em Maceió. Depois, na 6ª rodada,
Peraí, da quinta rodada ele vai pegar o CRB, lá em Maceió. Na sexta rodada, vem para Arapiraca enfrentar o CSE e fecha contra a equipe do Coruripe, jogando lá no Gerson Amaral. Nós falávamos semana passada da situação do Asa aqui. A gente discutia muito a situação do Asa, que era um jogo de 6 pontos para o Asa se ganhasse do CSA ou o CSA vencesse a equipe do Alvinegro. O jogo de domingo da equipe do Cruzeiro não é diferente. O jogo não é diferente. Por quê? Porque o Penedense tem 2 pontos. E aí é um jogo crucial, porque se o Penedense vencer, dispara. Caso o Coruripe vença a equipe do Muricy, também dispara, acabou, deixa pra trás completamente a equipe do Cruzeiro. E aí, se a equipe do Cruzeiro vence, vai a 3 pontos, joga pra baixo a equipe do Penedense, e aí respira um pouquinho, e aí vai pra Maceió pra ver o que é que vai dar. E vai ponto a ponto com o Coruripe pra jogar na última rodada pra um dos dois. Então é um jogo crucial, importante nessa rodada aí, Viderlan. É isso mesmo, é um jogo muito importante, né, por conta dessas questões que nós estamos pontuando aqui e do prognóstico, né, que é feito dessas partidas, né? Quando se fala, por exemplo, dessas 3 equipes que nós já estamos debatendo, Coruripe, Penedense e Cruzeiro, essas 3 equipes, se vocês pegam os programas do ano passado, todas as vezes que se falava de Campeonato Alagoano, eu já trazia, e não é surpresa também para nenhum de vocês, tenho certeza que vocês pensavam, que seria essa dificuldade para os 3. Agora, o Cruzeiro está passando por um processo bem complicado na condição financeira por conta dessa dificuldade de repasses e da dependência, onde eu também não acho certo que um clube possa ser dependente única e exclusivamente de verba municipal, do município. Eu não concordo com isso. Eu acredito que um clube ele precisa ter meios, alternativas para poder buscar caminhos diferentes e não ficar dependente. Eu estou dizendo que eu não concordo com o apoio de um município para o clube da cidade. Não, pelo contrário. Estamos vendo aí que o name rights do Campeonato Alagoano é com o nome da Prefeitura de Maceió. Uma estratégia do atual prefeito aqui de Maceió, só o tempo vai dizer. Comenta-se nos bastidores que ele tem pretensões para ser aí candidato ao governo do estado daqui a 2 anos. Tentaria uma reeleição e depois passaria esse cargo para o vice para poder concorrer. Então, isso pode ser uma estratégia, cada um com a sua. Nessa situação, os clubes de futebol eles também se encaixam, precisam montar a sua estratégia para poder buscar alternativas com plano A, com plano B, com plano C. E vou dizer uma coisa para os senhores, viu? No caso do Cruzeiro, com o time que tem aí no papel, é um grande desafio para essa diretoria manter salário em dia. É um grande desafio, meu irmão, manter salário em dia. Se você pega esse time do Cruzeiro no papel, o Cruzeiro está com um cobertor pequeno. Semana passada liberou o Michel, não foi? Que era lateral do Asa, né? Aquele ex-lateral do Asa, lateral direito. Então o que é que o Cruzeiro está fazendo? O Cruzeiro está liberando jogadores, fazendo a economia com a saída deles, cortando na própria carne, para poder ir ao mercado com o aporte que tem, sem comprometer ainda mais suas receitas. Eu achei estranho, é claro que isso eu não conversei com o presidente do Cruzeiro, que eu tenho uma boa relação com o Natan, eu não conversei nada disso com ele, mas eu achei estranho o delay na postagem do Bruno Monteiro. Eu achei estranho. Se você entra no Instagram aí do Bruno Monteiro, o Bruno Monteiro divulgou depois de uns 5 dias que o Cruzeiro tinha anunciado. Mas aí é o seguinte, deixa eu primeiro falar sobre o Michel. O Michel recebeu uma proposta... acerto burocrático, aí aparece uma coisa desse tipo. Agora tá tudo acertado, eu divulguei, foi o que ele colocou, eu achei estranho. O Michel recebeu uma proposta do Operário de Várzea Grande. E aí não pensou 2 vezes, cara. Valor maior em todos os aspectos, financeiramente. Ele acertou com a direção do Cruzeiro, foi liberado e foi pro Operário de Várzea Grande, já foi apresentado, inclusive. Em relação ao Bruno Monteiro, é justamente isso. A questão burocrática, a questão de recebimento, acordo, acerto. Né? Você demitiu o cara, mas não tinha na hora o dinheiro para efetuar o pagamento.
O cara vai dizer, não, só... Aí ele não estava nem trabalhando mais no Cruzeiro, outro técnico foi anunciado, enquanto esses acordos, a situação burocrática. E não é isso, cara, nós estamos demonizando o Cruzeiro por isso não, entendeu? Eu estou falando apenas que os reflexos que se apresentam é de um clube que passa por uma dificuldade financeira. Entendeu? E não é só o Cruzeiro que vive isso, né? Não, claro que não é. Só que no quadro que se encontra, quando as coisas não acontecem dentro de campo, aí você calcula vezes 9 a dificuldade de um clube desse sair dessa situação. Esse jogo de domingo contra o Penedense, por isso que eu digo que é um jogo da questão de sobrevivência do Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro perde esse jogo, o Cruzeiro dificilmente vai encontrar forças para poder continuar fora desse quadro que hoje se encontra. E corre um sério risco de terminar essa primeira fase, Clevane, sem ter feito um ponto sequer. É verdade. Olha, se o Cruzeiro pensa em permanecer na elite do futebol de Alagoas, um jogo para ele é esse jogo do Penedense. Se ele empatar, esqueça, a meu ver. Esqueça qualquer outra coisa. Vai pro final do campeonato, pra reta final da fase de classificação, para cumprir tabela. Agora, se ele vence o Penedense, ele ganha uma sobrevida. Fica nos aparelhos e aí dá um ânimo a mais para buscar o algo, um pouco mais na frente, o algo a mais. Mas se ele não consegue vencer o Penedense, por um motivo ou por outro, se não, pode jogar mal, mas que some 3 pontos. Se ele não conseguir somar 3 pontos contra o Penedense, o Cruzeiro virtualmente está rebaixado para a segunda divisão do Alagoano. Eu acho até, viu, meninos, que o Penedense chega mais inteiro do que o Cruzeiro para o jogo de domingo. Não, sim, com certeza. E tá bem melhor. Chega mais inteiro do que o Cruzeiro para o jogo de domingo. Se bem que não tá esses baralhos todos, não. Só conseguiu 2 pontos até agora no campeonato. Mas pelo menos pontuou, né? Pelo menos pontuou no campeonato.